Olá, eu sou Davi Sickert e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre o livro de Hebreus, chegando ao nosso quarto estudo a respeito desse livro que tem sido tão maravilhoso. Se você perdeu algum desses vídeos, vai estar aparecendo aqui no card uma playlist com todos eles para que você possa se inteirar desse estudo e aprender mais sobre aquilo que Deus tem preparado para você através do livro de Hebreus. No estudo de hoje nós vamos ver Jesus como nosso irmão. Jesus tomou sobre si a humanidade, se fazendo nosso irmão. Nós vamos entender qual foi o propósito dele em fazer isso e essas implicações também. O verso que resume todo o nosso estudo de hoje se encontra em Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, e que diz o seguinte: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nós vamos entender então como Jesus tomou sobre si a humanidade e como ele pagou o preço da nossa salvação. Mas antes de irmos para o nosso estudo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e também já curte esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. O livro de Hebreus, no capítulo 1, enfatiza Jesus como ser divino. Nós vimos isso no nosso estudo passado, mas em resumo, o primeiro capítulo do livro de Hebreus destaca que Jesus é o próprio Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Além disso, Jesus Cristo é nosso Criador, nosso mantenedor e também é nosso Redentor. E é exatamente essa a ênfase do segundo capítulo, destacando que, ao contrário do capítulo 1, onde Jesus é exaltado acima dos anjos e digno de adoração, ele se faz por um tempo menor que os anjos. Isso não tem a ver com a sua essência, que é a essência divina, ele é o próprio Deus, mas a ver com a sua missão de vir aqui na terra, assumindo a humanidade sobre si, para se entregar pelos nossos pecados, para ele se tornar, sim, o nosso Redentor. A cada 50 anos, dentro do território de Israel, se cumpriu um ano jubileu, onde era um ano de libertação e descanso tanto para a terra quanto para todas as pessoas. Aquelas pessoas que eram escravas eram então libertas. As que tinham vendido as suas posses tinham elas de volta. Tudo voltava para o seu originador e a terra também descansava. Porém, 50 anos é muito tempo. Imagine você na situação de escravidão por 50 anos. Então, dentro da lei de Moisés, era retratada uma condição especial, onde o parente mais próximo podia resgatar aquele que estava como escravo, pagando a dívida que era devida e assim libertando aquele seu parente. No Antigo Testamento, Deus é descrito como o parente mais próximo de Israel, o libertando constantemente. Agora, nossa escravidão ela é ainda pior. É uma escravidão de toda uma vida, uma escravidão do pecado. E como a Bíblia menciona, o salário do pecado é a morte. Além de escravos, estávamos destinados à morte. Porém, Cristo Jesus, ele assume a humanidade, se fazendo nosso parente mais próximo e se tornando, quando ele paga o preço, o nosso Redentor e nosso Libertador. Mas para que ele fizesse isso, para que ele nos libertasse, ele teve que assumir sobre si a nossa humanidade. Em Hebreus 2:11 retrata que Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Agora imagina Cristo, Deus do universo, Criador de todas as coisas, reduzido a uma forma humana, reduzido a uma criança frágil se desenvolvendo em meio de sofrimento e pobreza. Jesus fez tudo isso para nos dar a salvação e ele não se envergonha de ter se humilhado de tal forma, assumindo até a morte na cruz. Agora, na nossa vida, muitas vezes nós temos vergonha de sermos reconhecidos como os fiéis seguidores de Jesus. Nós nos sentimos envergonhados quando somos os únicos cristãos na nossa turma, na nossa faculdade, no nosso ciclo de amigos, o único cristão na nossa família. E muitas vezes nós temos a tendência de deixar Jesus de lado para não sermos identificados como seus seguidores, porque isso naquela situação nos constrange por sermos os únicos. Agora, imagina o contraste daquele Deus que se humilhou de tal forma, mas não se envergonha de ser chamado nosso irmão. O público-alvo do sermão de Paulo, retratado em Hebreus, também estava sofrendo humilhação e vergonha pela causa de Cristo. E a mensagem que Paulo dá para eles é a mesma que chega até nós hoje através da Bíblia. É de que nós conservemos firmes a nossa fé e sempre olhemos para Jesus,
que nós não permitimos que essa situação nos tire de foco Jesus, e assim nós não sentiremos vergonhas de representá-lo, mesmo sendo os únicos dentro de qualquer situação que seja. Mas o propósito de Jesus em assumir a humanidade é para que ele pudesse se tornar o nosso representante e morrer por nós para nos dar a salvação. Jesus se torna nosso representante nos termos da aliança davídica, e que muito em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, então já se inscreve no canal para não perder esse vídeo. Mas Jesus assume a natureza humana de forma diferente da natureza humana que chega para nós hoje. Jesus é retratado na Bíblia como o segundo Adão. E assim como ele tinha uma natureza no quesito da moral e da ética perfeitos. Jesus não tinha nenhuma tendência para o pecado. Tanto é que Hebreus, no capítulo 7, no verso 26, diz que além de santo, Jesus é separado dos pecadores. Jesus é justamente separado dos pecadores, porque ele não tem uma natureza corrompida pelo pecado. Ele tem uma moral perfeita e nenhuma inclinação para o mal. Nada de pecado foi encontrado na vida dele, nem por conta da sua natureza, muito menos por desobediência. Jesus obedeceu firmemente os princípios e os mandamentos de Deus para se tornar o nosso Redentor. Porém, a nossa natureza é diferente da de Jesus. Nossa natureza é inclinada para o mal. Naturalmente, nós fazemos o que é errado, e por isso nós precisamos buscar nele força para vencer o pecado. Porém, a humanidade de Jesus era afetada pelo pecado, não no sentido da moral ou inclinação para o pecado, mas no sentido físico. Jesus poderia se cansar, sentir fadiga, sentir dores, fome e sede, e é por conta disso que Jesus também sofreu as mesmas dores que nós sofremos, e é por isso que ele se compadece de nós também. O mesmo livro de Hebreus, que retrata Jesus como a expressão exata do ser de Deus, e também fala dele separado dos pecadores, como nós acabamos de ver, diz que Jesus foi aperfeiçoado. E assim como no início nós vimos sobre Jesus ter sido colocado como menor do que os anjos por um tempo, esse aperfeiçoamento não tem a ver com a essência de Jesus, que é uma essência perfeita, uma essência divina, porque ele é Deus. Tem a ver com a sua missão, com a sua humanidade. E é de 3 formas que nós vemos esse aperfeiçoamento que Jesus passou. Em primeiro lugar, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para se tornar o capitão da nossa salvação. Teve que sofrer e morrer na cruz para que o Pai tivesse os meios legais para nos salvar, visto que Adão havia pecado e nosso destino era a morte. Por isso, Jesus, através desse aperfeiçoamento do sofrimento, se tornou a oferta perfeita, a oferta que é usada para a nossa salvação. Em segundo lugar, Jesus aprendeu obediência por meio dos sofrimentos. E essa obediência era necessária para 2 coisas. A primeira delas é tornar o sacrifício de Jesus aceitável, e a segunda é para que ele pudesse ser o nosso exemplo. Jesus aprendeu obediência no sentido de nunca ter experimentado. Antes da humanidade, Jesus era o Deus, o regulador, e agora como um humano, ele tinha que obedecer. Jesus ele não passa da desobediência para a obediência como acontece conosco. Jesus passou do domínio para a submissão e obediência. Em terceiro lugar e último, os sofrimentos revelam Jesus como nosso sumo sacerdote misericordioso. Porém, o sofrimento não o faz mais misericordioso. É justamente o contrário. Por ser misericordioso, ele aceita passar pelos sofrimentos para te dar a salvação e me dar a salvação também. Através do seu ministério aqui na Terra, Jesus, divino humano, se tornou o nosso perfeito exemplo de como nós devemos seguir e obedecer a Deus. Jesus é o percussor da nossa fé. Ele foi o primeiro a ter obediência perfeita e nós devemos nos espelhar naquilo que ele fez para cada dia mais nos tornarmos mais parecidos com ele e representar melhor a Deus nesse mundo que jaz em trevas. Nós precisamos, assim como Jesus, ser luz para o mundo e levar essas boas novas da salvação para as outras pessoas, confiado nos méritos de Cristo Jesus, daquele que não se envergonha de ter sido feito nosso irmão para nos resgatar. Devemos levar essa mensagem que essa salvação está disponível para as outras pessoas também, para que outras pessoas possam desfrutar desse relacionamento de salvação que eu e você já desfrutamos em Jesus. Em resumo, Jesus é um ser divino, exaltado acima de todas as criaturas por ser o próprio Deus. Mas Jesus também se fez menor que os anjos, assumindo a humanidade para que ele pudesse se compadecer da gente, mas mais do que isso, para que ele pudesse pagar o preço do nosso pecado e nos libertar
como nosso parente mais próximo, o nosso irmão. Jesus não se envergonha de ter sido feito nosso irmão para nos dar a salvação. E da mesma forma, nós não devemos ter vergonha de representá-lo para esse mundo. Precisamos ser pessoas que levam essa mensagem de salvação para as outras. Como a Bíblia diz, nós precisamos ser luz para o mundo e sal na terra. Precisamos ser impactados pela mensagem de salvação de Cristo Jesus, o nosso irmão, o nosso Salvador, o nosso Criador e Redentor, e espalhar essa mensagem o mais rápido possível, porque breve Jesus voltará. Deixe aqui nos comentários se você quer buscar em Jesus forças para representá-lo onde quer que você esteja, e para que nunca mais você se sinta envergonhado de ser o único cristão em algum ambiente. Muito pelo contrário, enxergue isso como uma oportunidade de testemunhar do amor de Jesus. Nesse momento vai estar aparecendo aqui embaixo na tela nossa playlist completa do estudo de Hebreus. Se você perdeu ou quer revisar algum vídeo, é só clicar nela. E também vai estar aparecendo algum vídeo que talvez você não viu e você pode clicar para vê-lo também. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas. E no próximo sábado eu volto aqui trazendo o nosso próximo estudo a respeito desse sermão tão maravilhoso pregado por Paulo e retratado na Bíblia como o livro de Hebreus.